Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, hoje estarei aqui falando uma palavra para vocês, uma palavra muito boa e também que diz muito respeito à nossa realidade hoje em dia. E bem, hoje, a palavra de hoje está em Provérbios, seu capítulo 27, no seu versículo 13, que diz bem assim: quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Ou seja, o que significa esse versículo? Aqui, quando Salomão escreveu, ele estava escrevendo para dar um direcionamento ao povo, porque ele tinha pedido sabedoria a Deus para guiar o povo de Deus. Então ele só pediu: Deus, por favor, me dá sabedoria, mas não para mim, mas sim para ti, para o teu povo ir nos teus caminhos. Ou seja, Deus concedeu a sabedoria a Salomão porque Salomão estava nas vontades de Deus. E Salomão estava alinhado com o coração de Deus. Enfim. Agora, entrando no cerne da palavra, o que significa essa palavra? Ou seja, aqui como diz no começo, sobre o fiador. O que é ser um fiador? O fiador é você pagar alguém. Pagar alguém não, você pegar a dívida de alguém e você pagar por ela. Porém, aqui como fala, ele penhora. O que é penhorar? Penhorar é você pagar uma garantia. Eu vou pegar essa Bíblia e, por exemplo, vou pagar essa Bíblia para você, porém eu quero uma garantia de que você não vai sair, não vai fugir, não vai simplesmente sumir da minha visão. Ou seja, aqui como fala, o penhor era a roupa. E a roupa tinha muito significado naquele tempo. Ou seja, o que isso reflete hoje na nossa vida, assim, na vida real, enfim. A vida real é que as pessoas hoje em dia são muito fiadoras. Mas como assim? Fiador não é no sentido físico, mas sim, também é no físico. Mas as pessoas hoje em dia, infelizmente, são fiadoras porque simplesmente ajudam as pessoas em qualquer problema e já querem uma garantia de retorno. Ou seja, infelizmente hoje as pessoas não querem ajudar por ajudar, mas ajudar por um retorno. Sempre quer um tesouro, para se dizer assim. Ou seja, meus irmãos, que nós não devemos ser assim, e sim ajudar por amor, porque Jesus ele não veio, por exemplo, veio assim, eu quero tudo e é isso. Não, ele veio por amor, por escolha dele, e também para a vontade do Pai. Ou seja, meus irmãos, nós devemos viver para Cristo e com Cristo, porque você tem que viver com Deus e não só para Deus. Você tem que servir a Ele, mas também tem que viver com Ele, porque você não é só um servo, você é filho também. Filho anda com o Pai. Ou seja, que nós devemos ser pessoas humildes e amorosas, mas no sentido não de sentimento, mas sim no sentido de simplesmente ajudar as pessoas só por ajudar mesmo, sem esperar um retorno. Ou seja, meus irmãos, nós devemos ser pessoas que simplesmente ajudem as pessoas, mas não esperando um retorno. Porque hoje em dia, infelizmente, o amor está se esfriando, as profecias estão se cumprindo, como Jesus havia dito. Ou seja, meus irmãos, que nós sejamos luz no meio das trevas. Porque eu sei que ser luz é ruim. Ruim não é ruim. Dói. Não é ruim, me perdoe, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas enfim, não é ruim, mas dói porque as trevas se incomodam com a luz. Por exemplo, um mosquito, quando você liga a luz de noite, todos os mosquitos ficam na luz, né? Ou seja, quando você é luz, os mosquitos não estão chamando as pessoas de mosquito, de praga, não. É porque os mosquitos se incomodam com a luz e tentam ir pra ela lá. Simplesmente é assim. Ou seja, você sendo luz no meio das trevas, o povo vai se incomodar, vai falar mal de você. Pode até te... Meu Deus do céu, mas Jesus não permite. Mas enfim. No caso, a violência. E bem, que nós não devemos ser esse fiador que simplesmente espera um retorno por ajudar com uma coisa simples. Por exemplo, vou ajudar minha mãe em casa a lavar a casa. Não, mãe, agora você tem que me pagar R$20 porque eu fiz isso. Não, pelo amor de Deus, cara. Sua mãe, desde o ventre dela, já te cuidou de você, já estava cuidando da alimentação, da saúde, para você nascer bem, com saúde. E você vai lá e fica cobrando sua própria mãe, cara, pelo amor de Deus. E bem, ou seja, aqui como fala, que o fiador, que como disse, quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tua sua roupa. Ou seja, o
que seria tomar a roupa? É você tomar algo que é da própria pessoa, que ela tem o direito de escolher ou não se ela te dá. Ou seja, simplesmente assim, vamos dizer assim, eu pago um celular pra pessoa por amor. Aí depois eu vou lá cobrar a pessoa diz, não vou dar não. Aí você, por exemplo, você quer algo da pessoa e a pessoa não vai te dar porque é direito dela. Ou seja, foi você que escolheu dar o celular pra ela. Ela recebeu. É como se fosse, você fez a dívida para si mesmo e não para ela. Ela só recebeu o item. Ou seja, meus irmãos, não façam dívidas que vocês não podem pagar. Não façam, como eu posso dizer? Não façam juramentos a qual vocês não podem cumprir, como Jesus havia dito. Não jure nem pela terra nem pelo céu, porque a terra é a escada dos pés de Deus. Ou seja, a escada dos pés era tipo um banquinho, mas enfim. Banquinho não, um negócio de papel aos pés. E o céu é o trono de Deus. Deus está lá no terceiro céu. E bem, aqui como diz também, quando alguém ficar por fiador do estranho, toma-lhe tua sua roupa e penhora-o ela estranha. Ou seja, ele penhora a roupa. Ele penhora a roupa ela estranha. O que seria a estranha, como aqui diz? Ou seja, quando a pessoa paga alguém, infelizmente isso tem muito hoje, que as pessoas elas tentam fazer coisas grandiosas para mostrar tudo para impressionar alguém, tanto mulher quanto homem. Se for homem, vai tentar impressionar a mulher. E se for mulher, vai tentar impressionar o homem. Então faça isso, cara. Se você está desesperado por um relacionamento, simplesmente o primeiro relacionamento que você tem que ter na sua vida não é com a mulher ou com o homem. Jamais. Desde criança a gente já tem que ter relacionamento com Deus, porque quando você já começa desde criança, ela tem um padrão para estabelecer. É ali que vai formando os primeiros neurônios, as primeiras coisas. Ou seja, quando você estabelece eu preciso de Deus, o resto da sua vida vai ser eu preciso de Deus. Ou seja, você vai crescer com Deus e não para Deus. Na verdade, você vive para Deus, porque é Cristo quem vive em nós. A gente já está morto já. Quando você aceita Jesus, você morre e Jesus vive em você. Ou seja, você vive com Deus. E para Deus também, porque você serve Ele. Ou seja, você é filho e servo de Deus. Ou seja, meus irmãos, que nós não façamos essas coisas para ego, para orgulho e, enfim, essas coisas. E para ego, orgulho e vaidade. Nós façamos essas coisas com sabedoria, porque o foco aqui é a sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria, como fala no capítulo 8 de Provérbios aqui, fala sobre que quem busca a sabedoria nas madrugadas a encontra. Ou seja, o que você busca nas madrugadas? Buscar a Deus. Como assim? Jesus ele acordava de manhã cedão, muito cedo às noites, e ia orar ao Pai. Ou seja, de madrugada ele já buscava a Deus já. Ou seja, meus irmãos, que nós busquemos a sabedoria que é Deus, Jesus, a sabedoria pura, porque como o Tiago disse que a sabedoria vem do alto. Ou seja, que nós sejamos sábios, não sábios de saber muitas coisas, mas sábios de simplesmente agir numa situação em que você pode ser vaidoso, que você pode ser egoísta e você prefere, não, eu não posso ser assim, porque isso não sou eu, você não é o seu pecado, você é o que Jesus fez por você. Ou seja, meus irmãos, sejam o que Cristo disse que você já é, você é filho e filha de Deus. E se alguém disser que isso não é, e se vier aquele pensamento ruim, pensamento intrusivo, simplesmente repreenda o pensamento e a pessoa, se ela falar isso contra você, ou uma pessoa, simplesmente ignore. Ou seja, meus irmãos, que somos filhos de Deus e não devemos ser fiadores aqui, como fala o Provérbios, e nem fazer isso pela estranha, ou seja, pelo homem e pela mulher. E que sejamos filhos de Deus, maduros e íntegros, porque ser perfeito é isso. Ser perfeito não significa que eu sou perfeitinho, não, que eu tô aqui pregando e que, eu sou purificado mesmo, mas eu não sou perfeito. Porém, meus irmãos, que nós sejamos maduros, porque quando você é maduro, você entende as coisas na hora. Se Deus fala, filho, não vai comer isso, você não come, porque você sabe que aquilo, você não sabe, mas Deus já viu tudo lá na frente, Ele já viu que aquilo poderia dar ruim pra você, mas enfim. E íntegro, o que é ser íntegro? Ser constante. Você é íntegro em uma coisa, o que é ser integrado em uma coisa? Ser integrado em Cristo. Se você é integrado em Cristo, você não pode ser desconectado. É como uma peça de computador, um computador integrado. Você não pode arrancar as peças e botar outra. Somente trocar a peça inteira. Ou seja, sejamos íntegros em Deus e não íntegros ao mundo. Porque nós, como fala Paulo, fomos enxertados na árvore. Ou seja, fomos enxertados na videira, que é Cristo. Ou seja, meus irmãos, que nós sejamos ramos perfeitos e que demos mais frutos. Ou seja, meus irmãos, essa foi a palavra de hoje. Que
Deus abençoe a vida de vocês e que toda a glória seja dada ao Pai que está no céu. E muito obrigado por ter visto esse vídeo. E Deus abençoe a sua vida, minha irmã e meu irmão. E até o próximo vídeo.